Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de construtores. Tá? Antes da gente começar a aula, eu queria dar dois recados para vocês. O primeiro é que houve uma certa confusão a respeito do uso do tablet no nosso projeto. Tá? O que eu queria explicar para vocês é o seguinte: quando eu falei que ele precisaria poder se conectar à rede 4G, eu nem vou falar mais rede 3G, que isso não existe mais. A rede 4G é somente a parte do aplicativo que é usada para abrir mapas, tá certo? Porque o tablet da Apple, ele tem, assim como outras marcas também têm, os celulares, iPhone, alguns celulares mais bacanas, eles têm acelerômetro e tem giroscópios, tá? Os acelerômetros, eles fazem justamente essa medição da aceleração, calculando o movimento do aparelho, então eles fazem um cálculo de velocidade. E os giroscópios, eles fazem um cálculo de posição baseado nos eixos, então faz funcionar o horizonte artificial do aplicativo, por exemplo. Então são dispositivos dentro do aparelho que não necessitam absolutamente nada de informações externas, como de GPS ou da rede 3G. Okay? Então essa parte do aplicativo, ela funciona exclusivamente com o hardware do próprio aparelho, do próprio iPad. Ok? A rede é somente para poder abrir mapas de navegação, o que não é o caso, que é o nosso caso, porque, como eu já expliquei antes para vocês, o PIC-26 é uma aeronave apenas para voo local, não é uma aeronave que você poderia usar para estar viajando. Não é interessante que você faça isso com essa aeronave, porque ela não dá um conforto para isso, tá certo? Você vai perceber que depois de 1h30, 2 horas no máximo, estourando, você já está se sentindo bem cansado ali dentro, tá ok? E o segundo recado que eu quero dar para vocês é o seguinte: porque quando eu explico para vocês os assuntos, quando eu falo para vocês de algumas coisas de funcionamento do avião, é porque eu quero que vocês saibam não somente construir, mas entender o funcionamento de cada parte que está sendo montada. E é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou me ater nessa aula mais a questão teórica da montagem da longarina e da asa do PIC-26, tá? Porque todo piloto ele tem que conhecer a sua aeronave. É como o motorista e conhece o seu carro, tá? Porque quanto mais você conhece o seu equipamento, melhor você consegue usá-lo e melhor consegue usufruir do que ele pode lhe oferecer, tá ok? Então são esses dois recados que eu queria dar para vocês. Vamos para a aula. Por favor, não esqueçam o like e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Então vamos começar. A gente está aqui com uma folha que tem todas as informações necessárias para construir a asa do PIC-26. Tá aqui. Essa aqui é a asa do PIC-26. Tá ok? Então tudo que você precisa saber para construir essa asa está aqui nessa folha, tá ok? Como a gente vai começar pela longarina, que está aqui na parte superior, então a gente, por enquanto, a gente vai se ater somente às informações que estão aqui em cima, tá ok? Para poder ficar mais fácil da gente trabalhar e começar a fazer a longarina, o ideal é que a gente faça um gabarito para utilizar apenas aquelas informações que são importantes para a gente agora. Para você não ter que ficar visualizando tanta coisa, tanta informação, então a gente resume essas informações para o mínimo que a gente precisa e já começa a trabalhar, tá ok? Então vamos lá. Aqui em cima a gente tem a longarina do PIC-26 com todas as informações, as dimensões da madeira, as espessuras, os comprimentos, está tudo aqui, tá? Então a gente tem aqui nessa medida superior, essa linha aqui, ela representa o centro da aeronave, tá? O eixo longitudinal, tá ok? Então, do centro da aeronave, lembrando que a longarina ela passa por dentro, tá ok? Então, do centro da aeronave até a ponta da longarina, que está aqui, desconsidera o wingtip, tá? Aqui já é outra coisa. A gente tem aqui exatamente 2.520 milímetros. Então, a gente faz aqui, ó, uma marcação. 2.520, tá ok? Pronto, isso aqui então a gente já sabe que
para poder fazer a longarina, a gente vai ter que precisar de uma madeira com um comprimento equivalente ao dobro disso aqui, tá ok? Para a gente poder fazer, porque a longarina é inteiriça, é uma peça única, tá ok? Então a gente precisa de uma madeira, pelo menos para a parte superior e a parte inferior, que são as duas primeiras madeiras, a gente precisa de uma ripa de madeira com o dobro desse comprimento, que no caso daria 4, não daria 5, 0,40, ok? Então você vai precisar de uma madeira de 5 metros e 40 centímetros para poder fazer a longarina do pique 26, pelo menos a parte de cima, porque olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. A longarina ela tem 1, 2, 3, 4 ripas de madeira de espessuras diferentes, tá certo? Na parte de cima são 4 e na parte de baixo são 3, tá ok? Mas essa daqui, a de baixo e essa de cima, elas são idênticas, tá? São duas ripas de madeira que vão precisar de um comprimento de 5 metros e 40 centímetros. Porém, existe uma forma de que, caso você não consiga encontrar uma tábua para você cortar nesse comprimento, existe uma forma de poder fazer emendas na madeira sem que você perca a resistência mecânica. Isso eu vou ensinar para vocês daqui a pouco. Por enquanto a gente vai se concentrar só nisso aqui, tá ok? Então olha só, a gente já tem o comprimento do centro da aeronave até a ponta da longarina, 2.520, tá ok? Então a gente tem agora, olha só, aqui nessa parte do centro para cá, não, do centro aqui para cá, essa parte aqui, ó, do centro para cá a gente tem 221 centímetros, 221 milímetros. O que é isso aqui? Isso aqui é quando a asa começa a fazer a curva, porque isso aqui é a lateral da aeronave, tá? A parede lateral da aeronave está aqui, ó. Então daqui para cá a asa ela começa a fazer uma curva para cima, tá? Então a gente vai fazer essa marcação aqui, ó. Então 221 mais ou menos aqui assim, 221, ok? Pronto. A gente já tem o principal que a gente precisa para poder fazer o gabarito, né? Para começar a construção da longarina, são essas duas medidas aqui, mais uma que a gente vai pegar agora, tá? Que é essa aqui, ó. Olha só. Vocês estão vendo essa medida aqui? Isso aqui é o diedro da asa, ou seja, a inclinação, o ângulo que a asa tem em relação ao eixo lateral da aeronave, tá certo? Então você tem aqui uma elevação de 178 milímetros. Aí a gente vai colocar aqui, ó, 178 milímetros, tá ok? Em relação, a gente pode até fazer tipo um tracejado aqui assim, ó, tá? Que é quanto essa asa ela vai ter que inclinar para cima para poder ter o diedro. Deixa eu falar uma coisa para vocês com relação ao diedro. O diedro ele tem a função da estabilidade da aeronave, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês de uma forma bem prática, tá certo? Quando você tem que, digamos aqui esteja o eixo longitudinal da aeronave, tá? Aquela linha que atravessa a aeronave da proa até a polpa, tá ok? Quando você eleva a ponta da asa, formando o diedro positivo, esse eixo aqui longitudinal, ele sobe junto também com a ponta da asa, tá certo? Você está elevando, aumentando a inclinação da asa para cima, e o eixo longitudinal ele também sobe um pouco com relação à ponta da asa, tá certo? Então o que tiver aqui de peso vai começar a descer, formando um centro de gravidade mais baixo. Isso vocês vão entender daqui a pouco de uma forma bem prática, tá legal? Então, para começar a fazer o gabarito da longarina, são essas três medidas aqui que a gente precisa para poder começar a fazer. Com isso aqui a gente já começa a trabalhar, tá certo? Porque a gente tem que pegar uma tábua, no caso uma só não dá, por causa do comprimento, porque são 5 metros e 40, né? E as tábuas de pinos, você pode usar qualquer madeira para poder fazer esse gabarito, pode usar pinos, que é mais barato, né, de comprar a tábua. Então você vai ter que juntar duas, você vai ter que pegar uma tábua aqui
né? E juntar com outra tábua de pinos, tá certo? E esse centro aqui da junção é que a gente vai usar como sendo a referência para cal, para a gente poder fazer o gabarito da longarina para um lado e para o outro, tá certo? Então, para começar a trabalhar, a gente só precisa só isso aqui. O resto fica para depois, que eu vou explicar para vocês à medida que a gente for montando as partes da longarina da asa, ok? Então agora eu vou explicar para vocês a importância desse diedro aqui, desse ângulo que a asa forma, tá, em relação ao eixo lateral da aeronave, porque é importante que vocês entendam também a dinâmica de funcionamento de algumas partes do avião. Ok? Isso é super importante. Qualquer piloto tem que entender a sua aeronave, tem que saber como ela funciona. E isso aqui é muito importante para que vocês saibam. Legal? Então vamos lá para poder explicar para vocês a importância disso aqui na asa do Pique 26. Então, pessoal, olha só. Eu fiz esse mobile aqui para que vocês entendam de uma forma prática como funciona a asa do Pique 26. Tá? Como eu estava explicando, a asa do Pique 26 ela tem um diedro, que é uma inclinação positiva da asa em relação ao eixo lateral. Tá, ok? E para que serve isso? Para dar estabilidade para a aeronave. Então, o que significa a estabilidade na aeronave? É a tendência dela voltar para a posição original após ela sofrer uma força externa, tá? Ou até mesmo uma ação do piloto. Por exemplo, ele recebe um vento externo de lateral, a aeronave vai balançar um pouco e vai voltar para a posição original. Isso significa que ela tem estabilidade, tá certo? É diferente que tem aeronaves que foram projetadas para que não ter tanta estabilidade, porque quanto maior a estabilidade, menor a manobrabilidade. Quanto maior a instabilidade, maior a manobrabilidade. Então, quando é que isso é interessante? Há aeronaves que fazem acrobacia, né? Porque não é interessante que o piloto ele fica brigando com o avião, querendo que ele faça uma manobra quando o avião está tentando voltar para sua posição de voo reto e nivelado. Tá? Então, tem aeronaves que são projetadas para ter instabilidade, certo? Ou seja, não ter a tendência de voltar para a posição original. No caso aqui, nós temos um peso que está representando o piloto, que é o centro de gravidade, que é o maior peso dentro da aeronave, no nosso caso, que é o piloto, tá? E ele está acima do plano da asa, tá? E o eixo longitudinal, que é aquele que atravessa a aeronave de proa a popa, tá? Ele está um pouco mais alto do que o peso, ou seja, você já tem uma condição de pêndulo. Então, se eu der um toque aqui, a tendência dele é voltar para a posição, pelo efeito de pêndulo, tá? E em voo, o que é que isso acontece? Vocês percebam que aqui esse plano aqui ele tem um pouco de inclinação. Então, se por um acaso ele receber uma rajada de vento lateral ou até uma própria ação do piloto para rolar a aeronave, e ele fizer isso aqui, então o que é que vai acontecer? A outra asa lá, ela vai perder sustentação porque o ar vai começar a escorrer na asa, então ela vai perder sustentação e essa aqui vai ganhar. Então, como essa asa aqui está ganhando sustentação, qual vai ser a tendência? Que ela empurre ela para cima e a outra começa a descer. Como a outra está descendo e está começando a recuperar a sustentação dela, então o que acontece? Elas vão começar a criar um equilíbrio até ter a condição totalmente estável, tá certo? Então, se eu por um acaso eu inclino o avião por uma rajada ou por uma ação do piloto, ele tem a tendência de voltar para a posição original, tá ok? Então essa é a característica do diedro da asa do Pique 26, é que dá essa a estabilidade para a aeronave. E tem uma outra situação em aeronaves, só para que vocês possam entender, de aeronaves de asa alta, onde o centro de gravidade, olha só como o centro de gravidade está bem mais abaixo do que em relação ao eixo longitudinal. Então a tendência dessas aeronaves, certo? Olha só que não tem diedro, a asa está aqui representada por um plano completamente reto, tá certo?
mas a tendência dela é voltar mais rápido para a posição original. Então é por isso que aviões de asa alta, eles são muito mais estáveis do que aviões de asa baixa, que eles têm uma tendência maior de voltar para a condição de voo reto e nivelado, tá ok? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, para que vocês pudessem entender de uma forma prática, porque às vezes a gente desenha isso no papel, mas não fica tão claro do que quando vocês veem a coisa funcionando realmente na prática. Então foi por isso que eu fiz esse móvel, para que vocês visualizassem a explicação e pudessem entender como funciona essa característica do Pique 26, que é de um avião estável, né, que busca a sua estabilidade no voo, ok? Então é tipo a coisa, sofreu força externa ou uma ação do piloto, então a tendência é voltar. Mesmo que você solte, uma aeronave, quando ela é bem dimensionada para ter estabilidade, você está em voo reto nivelado, soltou o stick, ele vai embora. Você não precisa fazer absolutamente nada. Mesmo que ele sofra uma força externa, uma ação externa, ele vai voltar para a condição de voo reto nivelado, quando o avião ele foi projetado para ser estável. Ok? Então, no caso, o Pique 26 tem alguns vídeos, eu vou colocar um aqui na descrição do vídeo para vocês perceberem que o piloto ele mexe muito pouco no stick, né, para controlar a aeronave, que ela segue normalmente e ele não faz quase nada no stick. Inclusive, até quando vai fazer a aproximação do pouso, vocês percebam que ele mexe muito pouco no stick da aeronave, buscando as manobras, para que o Pique 26 ele faça o voo reto e também o pouso, ok? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que ficou de uma forma bem clara, né? Que vocês puderam ver de uma forma bem dinâmica como é que funciona essa característica de voo do Pique 26. E vamos continuar a aula, que ainda tem mais coisa para a gente ver. Bom, uma coisa importante que eu queria abordar com vocês, que é uma dúvida que muitas pessoas têm com relação ao tipo de madeira para ser usada tanto na construção do pique como nas outras partes, como nas asas, estabilizadores e tal. Porque as pessoas me perguntam, posso usar cedro no lugar do frejol, ou frejol no lugar do cedro? Olha só, eu peguei esses dados aqui num site americano com referência às madeiras que eles utilizam lá. A referência para o americano é sempre o Sitka Spruce, tá? Porque é a madeira mais utilizada nos Estados Unidos para a construção de ultraleves, né? A aviação esportiva. E ele dá os substitutos das madeiras que podem ser utilizadas no lugar do Sitka Spruce, né? Você não precisa necessariamente ser obrigado a usar um único tipo de madeira, tá? Então lá você tem aqui a referência do Sitka Spruce, tá ok? E ele dá substitutos para o Spruce. Olha aqui, ó, cedro. Substitutos para o Spruce, cedro. E em casos especiais, usos especiais, também o cedro. O cedro, na verdade, ele tem o peso bem próximo do Sitka Spruce. Ele é bem parecido, quase praticamente a mesma coisa. Mas a resistência mecânica do cedro, ela é superior. Se você for ver aqui, ó, resistência ao choque, né? Em tudo, o cedro ele é superior ao Sitka Spruce. Então, o que é que isso significa? Você pode utilizar o cedro aquele vermelho, tá? Porque aqui no Brasil você encontra um cedro que ele é um pouco mais rosado. É o cedro vermelho, tá? Você pode usar sem problema nenhum em qualquer parte da aeronave. Tá ok? Porque você tem a referência da resistência mecânica, peso, especificação de gravidade, tudinho das madeiras aqui, e o pessoal fez uma tabela e verificou que o cedro ele é um substituto viável e de excelente qualidade para o Sitka Spruce, inclusive superior ao Sitka Spruce. E nesses dados aqui, que eu também peguei nesse mesmo site, eu só fiz acrescentar o abaque, tá? O abaque é a madeira utilizada na Europa para construção aeronáutica
E eles lá, o Kai Mellen, né, que é o engenheiro que projetou o PIC 26, ele fez todo o projeto em torno do abaque, que é uma madeira que eles usam lá. E você vê aqui que tanto o abaque quanto o Sitka Spruce, eles têm a mesma característica. Olha só. Inclusive o abaque é até um pouco superior um peso específico, tá? Esses outros dados aqui eu não consegui pegar não, peguei só desse aqui e uns outros que eu vi lá que não estava constando na lista, mas o abaque ele é similar ao Sitka Spruce, inclusive questão de anéis, né, na madeira, né, as camadas que formam a madeira, o abaque é muito similar, tá ok? Então é isso que eu queria abordar com vocês, caso vocês ainda tenham dúvida de que tipo de madeira vocês vão utilizar na construção do PIC 26. Quem tiver cedro, usa cedro. Quem não tiver cedro, usa frejó. Quem não tiver frejó, usa cedro, ok? E aqui esse livro, que é o seguinte, é um livro que fala exclusivamente de construção aeronáutica de ultraleves baseados em madeira. Eu deixei aqui na descrição do vídeo o link para vocês baixarem esse livro aqui. Tá? Ele está em PDF, você vai ter que baixar página por página, tá? Clica no botão direito, salvar a imagem como e você vai salvando. São 42 páginas, onde eles abordam vários assuntos relativos ao uso da madeira na aviação. Então, técnicas, procedimentos, tá bom? É bem interessante esse livro aqui. Então está em espanhol, mas dá para desenrolar, ok? Então o que é que ele fala aqui? Uma coisa que é bem importante, que eu preciso falar com você sobre isso, que é o seguinte. Eu mostrei para vocês nos planos lá, desenho que a gente fez, que a asa do PIC 26 de ponta a ponta da longarina, ela tem 5 metros e 40 milímetros, não foi? Pode acontecer de você não conseguir uma tábua com 5 metros, talvez onde você vai comprar só encontre de 4, ou talvez até um pouco menos. Aí vem a pergunta, eu posso fazer emenda? Pode, não tem problema, desde que você faça da maneira correta. E existe uma maneira correta de você fazer isso quando a gente estiver falando de aviação, tá ok? Então, como é feita a emenda de madeiras quando a gente não tem o comprimento correto para o que a gente está precisando, tá? Então, o que é que o livro diz? Não só esse, mas também tem um outro livro também sobre construção amadora com madeira, que ele também fala a mesma coisa. Então o que é que você faz? Você vai pegar a espessura da madeira, não é a largura, é a espessura, vai multiplicar por 12 e vai desenhar uma tangente. Tá vendo aqui? Você vai cortar essa madeira fazendo essa tangente aqui. E aí você faz a união. Então ele mostra aqui a forma correta. Não é assim. Aliás, não é assim, passando, tá vendo as pontas passando, e nem entrando. Essa é a forma correta, ok? De você fazer a emenda da madeira. Você fazendo isso aqui dessa forma, pode ter certeza, a madeira vai manter a mesma resistência mecânica do que se ela tivesse inteira sem emenda nenhuma, ok? E só mais uma coisa importante, quando você for fazer a colagem, tenha certeza de que estão sendo muito bem pressionadas uma contra a outra. Não é simplesmente encostar uma madeira na outra e esperar a cola secar. Não, elas têm que estar muito bem pressionadas uma contra a outra, porque a camada de cola que vai unir as madeiras ela tem que ser o mais fina possível, ok? Bom, era isso aqui que eu queria falar para vocês. Eu espero que, se havia alguma dúvida com relação ao tipo de madeira que vocês podem utilizar, tá certo? Eu espero que agora não tenha mais dúvida nenhuma. E é isso aqui mesmo que eu queria que você, porque eu acho que isso aqui é importante, principalmente agora que a gente está numa parte crítica, né, do projeto, que é a construção da longarina da asa, tá? Porque de todos os componentes da asa, a longarina é a mais importante de todas, tá? Porque todos os esforços em voo são absorvidos pela longarina principal da asa, tá ok? Então essa peça ela tem que ser muito bem feita, tá certo? Tem que usar a madeira correta, do jeito correto, a colagem correta, tudo direitinho, para depois você não ter problema,
tá legal? E se por um acaso na madeira você precisar fazer a emenda na longarina, você faz o seguinte: digamos que aqui você tem a asa, tá? Então vamos supor que você tem uma tábua de 4 metros, então você faz a emenda aqui, ó, aqui e aqui. Então você mantém essa parte aqui íntegra no meio, que aqui vamos supor que aqui seja a fuselagem, tá? Então os maiores esforços estruturais que a asa vai sofrer é aqui, ó, na raiz da asa, nessas duas partes aqui, que é onde ela vai sofrer mais pressão, tá certo? Então se você for fazer emenda, apesar de que isso aqui garante que você tem uma resistência idêntica do que se a madeira tivesse completa, inteira, tá? Mas, por via das dúvidas e até para facilitar mais o trabalho, se você tiver que fazer, faz aqui na ponta, nas duas, e mantém a integridade no meio. Joia? Pronto, pessoal, é isso aí. E a gente vai agora a gente vai finalizando, né, esse vídeo agora. Na próxima aula a gente vai montar o gabarito para poder fazer a colagem das madeiras, né, das ripas de madeira que formam a longarina, tá certo? E a gente vai ter na próxima aula a longarina, toda a estrutura, a montagem da longarina pronta, ok? Eu vou mostrar para vocês como é que ela é fixada na fuselagem. A gente vai fixar ela na fuselagem, tá certo? A partir daí a gente vai depois fazer somente o revestimento da longarina e o fechamento dela. A gente vai colocar o núcleo da longarina e o fechamento dela. E aí vocês, quem já tiver chegado nesse ponto, né, já pode até adiantar, até porque a gente já tem aulas onde eu mostro como é que faz o núcleo da asa e a parte de corte, né, para você poder ter o perfil aerodinâmico da asa. Tá joia? Então é isso aí, pessoal. Vou me encerrando aqui a aula por hoje. Tá certo? Foi só teoria mesmo, mas é uma teoria muito importante que tem que ser abordada com vocês, tá legal? E na próxima aula a gente coloca a mão na massa, beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.